Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de um bolo de banana em camadas. E eu comecei o vídeo aí mostrando pra vocês que eu tô untando uma forma de fundo removível com um pouquinho de óleo e papel manteiga. Esse é o primeiro passo. Bom, depois a gente vai precisar das bananas. Na receita original, usava a banana prata, mas eu tinha banana nanica em casa, então eu usei ela. E eu cortei desse jeitinho aí, dividindo em dois e depois dividindo cada parte em dois, que é pra ficar mais fácil, né, de cortar. Porém, se a banana, dependendo aí da espessura dela, talvez você precise cortar em 3 ou 4. Eu tive depois que refazer alguns cortes, cortei algumas em 3, então, para ficar meio que uma espessura não muito grossa e nem muito fina, para montar as camadas. Molhe as bananas aí com um limão, eu usei um limão inteiro. E usei canela também, né? Pra dar um gostinho. Banana com canela combina muito bem. Essa receita é de uma nutricionista e ela fez de uma forma um pouco menor. Então, assim, eu fiquei meio perdida nas quantidades e foi a primeira vez que eu fiz. Mas deu certo, viu? Eu só precisei cortar mais uma banana depois pra finalizar. E aí, esse bolo em camadas, ele é dividido nas camadas de banana, nas camadas secas e depois vem uma camada líquida. Na camada seca, eu utilizei uma xícara de polvilho doce e uma xícara de farinha de arroz. Eu acredito que outra farinha também dê certo, é que aqui em casa a gente não usa trigo, né? Eu evito o máximo o glúten porque me faz muito mal. E a receita original usava essa farinha. Na verdade, não usava o amido. Eu usava amido ao invés do polvilho doce, mas deu certo com o polvilho doce. E a aveia também era farinha de aveia. Como eu não tinha, eu usei em flocos e deu certo também. As farinhas são essas, eu usei uma xícara de cada. E o açúcar, um pouquinho ali, mais que meia xícara do açúcar demerara. A gente não gosta de usar muito açúcar e a banana também já tava bem docinha, então, né? Mais a canela, que também dá uma saborizada. Uma pitadinha de sal que eu coloquei também e quase que uma colher aí de fermento em pó. Eu não usei muito fermento em pó. Mistura todos esses secos bem misturados, porque é ele que vai dar a estrutura aí da massa dessa torta. Parece que não dá certo, mas dá certo. É a primeira vez que eu fiz, viu, gente? Então, assim, vai ter que fazer alguns ajustes numa próxima receita. Mas olha lá o que eu falei. Algumas bananas ficaram muito grossas, eu tive que dar uma acertadinha na hora de montar as camadas. E aí você forra bem todo o fundo da forma. Essa primeira parte eu tentei, assim, ao máximo ocupar bem todos os espacinhos ali do fundo, para formar bem uma estrutura ali, porque essa é a base, né, do nosso bolinho. Depois você vem com a parte seca. Eu ainda precisei meio que inteirar a farinha, mas eu vi que não precisava, viu? Era essa quantidade que eu passei para esse tamanho de forma é exato. Não precisa ser uma camada grossa de farinha, é só o suficiente meio que para cobrir todas as bananas. Eu acabei colocando um pouquinho a mais, assim, deixando mais grossinha, né? Porque a primeira vez a gente sempre fica na dúvida, mas deu certo. Eu só achei que ficou um pouquinho mais seco, porque em comparação com a quantidade de líquido, não absorveu tanto. Eu achei que a banana ia umedecer bem, mas não foi bem úmido. Mas ficou gostoso. Lembra uma cuca de banana, para quem gosta e já comeu cuca. Se você tiver uva passa e quiser colocar por cima dessa parte de farinha também, fica gostoso. Na receita da nutricionista, ela usava uva passa. Eu queria utilizar, mas a gente não tinha uva passa aqui em casa, então eu não utilizei. Aí faz mais uma camada de banana, depois vem de novo com mais uma camada da farinha. Essa farinha você tem que dividir ela meio que em três. Eu não sei se vocês repararam que na hora que eu mexi, eu meio que dividi ela em três, assim, pra ver mais ou menos a porção que eu ia utilizar. Mas tenta só espalhar bem, ó, e cobrir as bananas. Eu até utilizei bastante, ó. Eu acho que eu utilizei mais do que deveria. Poderia ter colocado um pouco menos aí. Vem de novo com uma camada de banana. Eu fiquei preocupada em fechar todos os espacinhos, mas não precisa, viu, gente? Até mesmo porque é importante que tenha alguns espacinhos,
que é pro líquido descer, né? E eu fui fechando todos os espaços. Mas eu quero isso mesmo, testar as receitas e mostrar pra vocês que às vezes a primeira vez não dá tão certo e aí a gente precisa ajustar, né? Essas receitas que a gente vê na internet. Mas eu gosto bastante dessa nutricionista. Depois eu vou até deixar pra vocês o link original da receita, para que vocês vejam que ela fez uma forma bem menor. Mas a técnica aí, a sequência foi exatamente a mesma. Agora vem a última camada de banana. Em cima dessa última camada, ó, vocês viram que tem umas bananas diferentes no meio, que foi uma que eu precisei cortar pra fazer uns remendo ali. Mas aproveitei tudo, até os últimos pedacinhos. Agora, por cima dessa última camada, a gente vai fazer a camada dos líquidos. Na receita original, como a forma era menor, iam 2 ovos. Na dúvida, eu coloquei 4. Eu acho que talvez, se eu tivesse colocado 5, teria sido um pouco melhor do que 4, mas deu certo. Então, depende também um pouco do tamanho dos ovos, né? Os meus ovos até que eram grandes. Aí, coloca tudo num potinho que a gente vai ter que misturar tudo isso para jogar por cima daquelas bananas. Então, ali vai colocar óleo. Eu usei o óleo mesmo normal. Pode usar óleo, qualquer óleo da sua preferência. Eu acho que só óleo de coco que não, porque o óleo de coco ele fica um pouco mais durinho, né? Precisa ser mais líquido, então. E açúcar, né? 3 colherzinhas de açúcar. Como eu não tinha, assim, uma medida exata, ficou bom, viu? A gente não gosta de coisa extremamente doce aqui em casa. Aí mais a canela, né? E aí bate tudo. E essa questão do açúcar, assim, eu fiquei bem na dúvida, porque, né, primeira vez, mas eu prefiro errar para menos do que ficar muito doce. Bate bem, mistura bem, deixa tudo bem misturadinho. Eu acho que se tivesse colocado aí uma meia xícara de leite, para quem consome leite ou de água, teria ficado um pouco melhor também. E aí só joga por cima das bananas, ele vai afundando ali e vai entrando pelos buraquinhos aos poucos. E para finalizar, para formar uma casquinha por cima do bolo, você usa a farinha, o farelo de aveia em flocos, aliás. Eu usei aveia em flocos, é melhor porque a aveia em flocos fica mais durinha, né? E o açúcar demerara, porque o açúcar demerara também fica mais crocantinho. E só, e aí vai pro forno para assar 45 minutos no forno a 180 graus. O meu forno, ele no 180 ele é muito baixo. Então eu variei um pouco, eu deixei, como tá muito frio também, né? O forno demora um pouco mais para aquecer tudo. Eu iniciei os 15 primeiros minutos num forno um pouco mais alto. E depois a meia hora restante eu deixei na temperatura de assar mesmo normal. Então no meu forno aqui é 210. E aí põe para assar. Eu coloquei uma forma embaixo, ó lá, já tá pronto, porque ele vaza um pouquinho e às vezes pode sujar o forno, então eu preferi me prevenir. Não precisa pôr água nem nada, ó, deixei esfriar, não tirei o papel, deixa esfriar bem pro papel manteiga soltar legal. Olha como ele fica bonitinho, fica todo em camadinhas. Como eu disse, eu achei que o meu ficou um pouquinho mais seco, mas ficou uma delícia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita e acompanhem os próximos vídeos, que agora vai ter sempre uma receitinha para vocês aqui.